Abra em Lucas capítulo 5, Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento. Os versos 1 até os versos de número 11 dizem assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Repita comigo: lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que a afastasse um pouco da terra, e assentando, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também Tiago e a João, que eram filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Eu gosto muito desse texto bíblico e por conta disso eu já preguei muito sobre exatamente esse texto. Eu entendo que a palavra de Deus sempre se renova e você vai ouvir talvez uma versão um pouco diferente. Outras pessoas vão ouvir pela primeira vez essa pregação. E o fato é de que nós estamos diante de um momento em que pescadores têm um encontro com Jesus de uma maneira totalmente diferente. Esses pescadores tinham passado a noite inteira tentando pescar. E se eles passaram a noite inteira pescando, era porque era nesse horário que costumava dar peixe. Todavia, neste dia, nada apanharam. Também não sei dizer para você se já fazia dias que eles não pegavam nada, se o mar não estava para peixe, se foi só nessa noite. O fato é de que eles estavam lavando redes. Eles estavam vivendo uma situação difícil. E é complicado porque às vezes nós não sabemos lidar com perdas, com fracassos, com momentos difíceis da vida, com falências, derrotas. E essa passagem ela fala sobre isso. Ela fala sobre um momento em que eles estão lavando a rede, que desistiram de tentar. E obviamente que quando eles estão lavando a redes, eles estão com uma prospecção para um outro dia. Eles não simplesmente jogaram as redes e abandonaram. Eles estavam pensando em tentar novamente. É importante que se guarde esperança. Mas há uma dificuldade, porque quando a gente lida com perdas, muitos não conseguem imaginar-se pescando de novo. E entenda a metáfora aqui. Não se imagina de novo indo para o mesmo lugar, tentando novamente, porque somos impactados quando nós colocamos esperança em algo e aquilo não acontece. Quando você pensa: cara, hoje eu vou fazer aquela pescaria, vai dar super certo, nós vamos alcançar, eu vou chegar lá, e está tudo errado. Como você lida com isso? E o texto diz que eles estão lavando as redes. Não fala muito a respeito de como eles estavam sentindo-se naquele momento, né? E Jesus está chegando com uma multidão. Jesus tinha pregado para aquela multidão, mas naquele momento ele afasta-se da multidão
E quando Jesus se afasta do nosso meio, às vezes a gente fica meio, por que ele está se ausentando de mim? Mas veja que ele estava afastando-se para ir ao barco que estava ali, para pedir que se afastasse um pouco mais ainda do barco. E esse afastamento de Jesus nada mais era para que o povo pudesse ouvi-lo melhor e vê-lo melhor. Aqui eu aprendo uma grande lição, que algumas vezes na nossa vida, quando parece que Cristo se afasta de nós, é quando na verdade Ele quer que nós prestemos mais atenção nele. Às vezes estamos tão envolvidos que já não ouvimos mais a voz dele. Estamos tão envolvidos, e até mesmo com a igreja, e até mesmo com as coisas da igreja. Às vezes temos um envolvimento muito grande com as coisas de Deus, e um envolvimento muito pequeno com Deus. Pouquinho com Deus, mas muito com as coisas de Deus. Isso cansa. E daqui a pouco nós estamos cansados e sobrecarregados. E então eu vejo aqui que Jesus pede, e ele entra naquele barco. Ele pede para Pedro: entra no barco, afasta um pouquinho. Pedro está lavando redes. Dá a entender, quando a gente vai pela cronologia bíblica, de que Pedro e Jesus já tinham tido um encontro, que André já tinha apresentado Pedro para Jesus. Mas, sabe, quando Pedro esteve ali presente em algumas situações, viu algumas coisas acontecerem, acompanhou Jesus, já tinha ouvido falar a palavra dele, mas quando se tem contato, mas não se tem compromisso. Pedro já tinha andado com Jesus, já tinha visto algumas coisas, mas não tinha se comprometido com ele. E isso acontece também com a nossa vida. Às vezes nós acompanhamos, já vimos Jesus fazer uma coisa ou outra, mas ainda não temos um compromisso firmado. Assim era Pedro. Então Pedro, quando veio Jesus chegando, já sabia quem era. Disse: não, pode usar o barco aí, está aí, parado mesmo, está vazio, hoje não pegamos nada, passamos a noite inteira, tentamos, nada aconteceu, está aí o barco. Enfim, Jesus entra no barco dele. E um ponto bem interessante é porque Pedro, por não ter pego peixes, estava ali. Pedro, por não ter pego peixes, tinha espaço no seu barco. Por não ter pego peixes, ele teve um encontro com Jesus que mudou sua história para sempre. E aqui eu faço uma pausa também, porque quando nós não pegamos peixe, quando nós não temos sucesso, quando nós não alcançamos, quando as coisas não dão certo, o que acontece conosco? Nos frustramos e pensamos que Deus nos abandonou. Mas são essas circunstâncias, esses momentos, aonde não pegamos o peixe, aonde tentamos e não tivemos êxito, aonde estamos nos sentindo vazios, aonde passamos uma madrugada inteira orando, pedindo a Deus uma luz e parece que não veio, pedindo a Deus pelo peixe que não chegou, pedindo a Deus pelo recurso que não veio, pedindo a Deus pela cura que não vem, pedindo a Deus para que transforme essa vida dessa pessoa, e parece que Ele não transforma. E são estas coisas que fazem com que a gente às vezes esteja pela manhã como derrotados, lavando as redes e até pensando: outro dia, quem sabe. Mas o nosso barquinho está vazio, porque nós já esvaziamos todos os nossos recursos, porque já não temos mais nada o que fazer, porque a nossa esperança também já saiu, e por incrível que pareça, às vezes a própria esperança nos impede de ter um relacionamento com Deus, porque sempre estamos na esperança que alguém vai nos ajudar, que fulano, que a mamãe, que o papai, que o banco, que alguém, e essa esperança às vezes é muito ruim, mas Deus permite que até a esperança às vezes vá embora, o teu barco está vazio, e quando Jesus chega, o barco está livre para que Ele entre e faça a diferença na sua vida. É quando o teu barco está vazio, é quando você não está cheio de compromisso, é quando você não está cheio de si, é quando você não está cheio de achismo, é quando você não está cheio dos teus paradigmas, é quando você não está cheio de bênção até, né? Porque quando tem bênção demais, nós não temos tempo para ir na igreja. Quando eu estou vazio, é quando não funcionou, é quando eu preciso parar para tentar buscar uma solução, ou lavar minhas redes e pensar: o que é que está dando errado na minha vida?
O que é que eu estou fazendo de errado? Não é assim, quando as coisas dão errado na nossa vida, geralmente a gente começa pela gente mesmo, diz assim, o que é que eu estou fazendo de errado? Tá, eu entendo que às vezes, um pouquinho antes desse episódio, a gente está assim, também se não fosse fulano, eu não estava nessa situação que eu estou. Às vezes a gente começa apontando, né? Ficar ciclando, porque esse homem que também não se mexe, essa mulher gastadeira, esse filho que parece um gervão, come tudo que entra aqui dentro de casa, e, sabe? Começa a apontar. Mas não funciona, daí a gente pensa, só pode ser eu. Pode ser eu. Porque desde pequeno, começa o complexo de inferioridade também, né? Que ele sempre aparece. Que eu nem sei porque eu nasci. Minha mãe conta que o cordão umbilical estava ao redor do pescoço, eu devia ter morrido. Porque eu só vim para essa vida para sofrer. E para fazer os outros sofrer também. Porque quem está ao meu redor só sofre. Começa, o complexo de inferioridade sempre aparece. Porque eu sou culpado. Aí depois, eu começo a pensar, mas se Deus também fosse melhorzinho, né? Olhar para mim, com misericórdia. Porque tem tanta gente aí que não vale a boia que come. Então aí abençoado. E eu? É engraçado, porque antes eu era tão culpado, mas agora eu já sou bom. E nós começamos num ciclo que parece que não acaba. Só que Deus é tão bom, que tem momentos que Ele não ouve as nossas orações. E Ele não leva em consideração nem as nossas reclamações. Porque enquanto a gente está lavando redes e pensando nas desgraças da nossa vida, Ele está vindo na tua direção para mudar a tua história. Eu não sei o que você veio falando no carro quando veio para cá. Eu não sei o que você veio pensando quando veio para cá. Mas Jesus está aqui para entrar no teu barco. Está vazio, né? Eu sei. Tua casa está vazia. O seu coração está vazio. Pastor, eu não sinto mais nada. Está difícil. Minha esperança foi embora. Lugar propício para Jesus entrar e fazer a diferença. A Bíblia diz que ele entra naquele barco e ele começa a pregar para aquelas pessoas que estão ali para ouvi-lo. Pedro empresta o barco. Ele pede para que afaste esse barco. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Jesus, estrategista. Pedro estava ali lavando as redes, na ponta do barco. Jesus assim, dá para colocar o barquinho um pouquinho mais para trás? Pedro afasta o barco e fica ali preso agora, porque Jesus está ali na ponta do barco falando, ele está atrás, estava lavando rede, agora não pode sair, e agora ele tem que ouvir. Isso é quando alguém nos chama para vir na igreja. A pessoa diz, eu fui marcar esse compromisso hoje, eu tenho que ir. Aí você chegou aqui pensando, será que acaba nas 9 isso aqui, 8h30? Aí você está aqui, você vai ter que ouvir até o final. Mas enquanto você está ouvindo, Deus está trabalhando na sua vida. E quando você chegou, o barulho parecia muito alto. Quando estava na última música, você estava dizendo, mas que top esse negócio, hein? Vai mudando, a palavra vai pegando, vai transformando, daqui a pouco uma lágrima começa a querer sair, a gente começa a segurar ela aqui, e é Deus que está fazendo a obra na sua vida, porque ninguém me falou da tua história, mas Deus conhece a tua história, mesmo antes de você nascer, Ele já sabia de tudo, antes de você chegar aqui, Ele já te chamava pelo teu nome, e então Ele está falando, Ele está pregando ali, Pedro está ouvindo, eu não sei que palavra que foi, talvez uma palavra de esperança, talvez uma palavra de vida, talvez uma palavra trazendo luz, sobre algumas coisas que para Pedro ainda não estavam muito esclarecidas, e o fato é de que, quando Jesus termina essa palavra, Ele está chegando ao final. Eu não sei qual era a expectativa de Pedro. A expectativa de alguém que de repente pensa, Jesus aí tem uma organização, quem sabe ele não aluga meu barco e eu pelo menos não saio no prejuízo hoje. Não diz isso na Bíblia, estou só imaginando, né? Porque a gente conhecendo Pedro, os que lê muito a Bíblia aí, se conhece Pedro, pode vir qualquer coisa dali, meu irmão. Pedro, eu não sei o que ele pensou, eu sei que quando Jesus termina aquela mensagem para aquelas pessoas, ele dá uma palavra para Pedro, olha, vai até no mar alto e lança tuas redes. Qual era a necessidade de Pedro naquele momento? Peixe.
físico, terreno, material. Jesus entra na vida dele, o que Jesus faz primeiro? Jesus chega para ele dizendo assim: ó Pedro, me arruma teu barco que daqui a pouco eu vou mandar tu lá para o meio do mar, tu vai vir cheio de peixe, ó rapaz, vai dar tudo certo, tá? Mas me empresta teu barco. Ele faz isso? Não. Ele faz isso com a nossa vida? Não. Ele não chega dizendo para ti no primeiro culto, dizendo assim: ah, eu vou mudar a tua história completamente, tá? Fica bem tranquilo, vai demorar uns 2 anos. Não, ele não fala. 6 meses, 6 dias, ele não fala. Porque primeiro ele está tratando o teu espiritual. Primeiro ele está tratando aquilo que importa, aquilo que interessa. Jesus nunca vai começar uma obra pelo que é terrenal. Ele sempre começa por aquilo que é espiritual. Ele sempre começa com aquilo que mais importa. Porque eu não sei quantos anos nós vamos viver nessa terra. Eu só sei de uma coisa: não importa o quanto você possa adquirir nessa terra, você não vai levar nada daqui. Por isso que Jesus não se importa em primeiro lugar com as coisas terrenas, porque estas coisas são passíveis de ficar aqui. Ele sempre vai se importar primeiro com a tua alma, porque essa é eterna. Ele vai se importar com a tua eternidade. Ele vai se importar com a tua salvação. Ele vai se importar com aqui, ó, com o seu coração. Então Jesus primeiro trata Pedro com uma palavra. Eu não sei a palavra, mas eu sei que quando Jesus fala para Pedro assim: agora você vai pegar o teu barquinho, você vai até lá. Quando ele diz até lá, aquele lugarzinho onde Pedro não tinha pego nada, olha o desafio que Jesus faz. Ele manda voltar para o local do fracasso. Ele manda voltar e fazer aquilo que ele já tentou e não deu certo. Ele manda fazer exatamente aquilo que ele já tinha tentado fazer. E Pedro era muito mais expert, segundo ele mesmo, em pescaria do que Jesus. Então quando Pedro responde, Jesus diz assim: Senhor, nós havendo tentado a noite inteira, não pegamos nada. Ele só não foi mais grosso porque ele tinha ouvido a palavra antes, ele já estava mexido. Como alguém que pudesse dizer assim: rapaz, de carpintaria tu entende, mas eu sou pescador. Eu sei que não vai dar. Eu tentei a noite inteira. É a gente falando dos nossos planos para Jesus, dizendo assim: Senhor, eu já falei, eu já orei pelo meu casamento, eu já tentei convencer aquele homem, eu já tentei convencer aquela mulher, mas não adianta, Senhor, meu filho não quer saber. Deus, mas olha só, e eu preciso de mais dinheiro. Não é, o problema não é outra coisa, é mais dinheiro que eu preciso, Senhor. E a gente está tentando explicar para Deus que não dá, e Deus está dizendo: não, volta naquele lugar. Eu estou desempregado, Deus está dizendo: volta naquele lugar. Não, mas eu já fiz ficha lá, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já mandei currículo, e o Senhor dizendo: volta lá. Mas eu já fui lá porque tentei consertar, tentei pedir perdão, eu tentei fazer isso aqui, eu até briguei. O Senhor está dizendo: volta lá. Mas Senhor, eu já tentei fazer isso, e o Senhor diz: volta lá. E é tão complicado quando Deus nos manda voltar a fazer alguma coisa que a gente já tentou fazer, não deu certo, e aí a gente traumatizou, e a gente não consegue se imaginar fazendo de novo. A gente não consegue se imaginar porque talvez uma vez deu errado, e então eu penso que vai sempre dar errado. Ou às vezes a gente até diz assim: ah, mas é muita humilhação, não volto, não volto. E aquela vozinha durante a mensagem dizendo assim: então é isso, eu tenho que voltar lá e consertar. E aí já levanta o ego, dizendo assim: não, porque a gente é crente, mas não é tapete de ninguém também, né? A segunda voz sempre vem, falando essas coisas. Pedro ouvia aquela palavra de Jesus, dizendo para ele voltar para o mesmo lugar, não era nem horário. Sabe que quando Deus quer operar um milagre, Ele faz de um jeito que as pessoas não possam dizer: mas é que também. Lázaro estava morto há quantos dias quando Jesus foi para ressuscitá-lo? 4. Existia uma crença entre os judeus que até 3 dias uma pessoa poderia voltar. Eu não vi relatos de que voltou, mas que poderia voltar até 3 dias, porque era o tempo que a alma levava para chegar até no Seol. Quem estudar um pouquinho aqui de cultura judaica vai aprender. Aí Jesus não vai no 3º dia, no 2º dia para fazer um milagre, o pessoal diz assim: quem sabe Lázaro não tinha chegado lá ainda, voltou.
Ele espera 4 dias, não tinha mais esperança nenhuma, não tinha crendice nenhuma, não tinha uma cultura nenhuma que pudesse afirmar que Lázaro podia voltar. A irmã diz: mas já está podre, Jesus está cheirando mal. E Jesus diz: Lázaro, sai para fora. E então ele ressuscitou. Louvado seja Deus para sempre. É quando não tem mais esperança. Era pela manhã já, o peixe vinha, mas era de madrugada, era de noite. Se não deu de noite, agora só na outra noite. Jesus, é agora a hora. Nós não sabemos a hora, mas Ele sabe a hora exata do milagre acontecer. Quantas vezes eu já estive sentado aí no seu lugar, e quando houve um convite, ouvi uma palavra, a primeira coisa que eu pensava era assim: ai, eu queria mudar de vida, eu queria aceitar Jesus, eu queria começar uma nova história, mas eu ainda tenho que resolver umas coisas. Não está na minha hora ainda, porque eu preciso resolver umas coisas no mundo, e aí depois que eu deixar tudo bem resolvidinho, aí eu vou vir para a igreja. Isso aí é a mosca batendo as asas, tentando sair da teia. Já viu isso acontecer? Quanto mais tu se bater, mais tu vai se enrolar, e tu nunca vai sair. Agora quando a gente diz: é agora, Jesus, eu estou todo enrolado, eu não sei o que fazer. Às vezes eu digo para mim mesmo que eu sei, mas eu não sei. Então me tira daqui. O Senhor vem e te resgata, te levanta e faz a obra. A Bíblia diz que Pedro, ele começa a argumentar com Jesus e diz assim: Senhor, havendo pescado a noite inteira, nós não conseguimos nada. A mente dele já começa a passar por tudo que ele ouviu Jesus falar no barco, e aí ele tem a iluminação de dizer: mas segundo a tua palavra, mas segundo aquilo que tu está falando aí, mas segundo a mensagem que eu estou ouvindo nessa noite, nessa quarta-feira na The Way, mas segundo essa mensagem, mas segundo aquilo que eu estou sentindo ferver aqui no meu coração, mas segundo a tua palavra, eu vou tentar mais uma vez, eu vou lá, eu vou conseguir, eu vou para lá, eu vou lançar as redes conforme tu manda, eu vou fazer conforme a tua palavra. Jesus disse o local para ele ir. Jesus deixou um desafio para ele: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Tudo que você precisa não é de uma fé tão extraordinária a ponto de você fazer o milagre. Você só precisa ir para o local que Jesus disse que o milagre vai acontecer. Você só precisa obedecer e ir até o local. Você só precisa entender que não importa quantas vezes você caiu, se Ele está dizendo para você: e dessa vez você não vai cair. Não importa quantas vezes deu errado, não importa o quanto o fracasso diz para você: tu nunca vai conseguir. Dessa vez vai ser como das outras vezes. Porque eu imagino Pedro remando até no lugar, e o quanto Satanás tentou a mente daquele homem, para ele voltar atrás, para ele desistir, para ele não fazer. Porque é assim que acontece conosco. A gente sai daqui na quarta-feira, no domingo, empolgado com uma palavra, e durante a semana o inimigo vai trabalhando, principalmente quando a gente não sai colocando em prática. Eu assemelho aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, como aquele que construiu a sua casa sobre areia. Por quê? Porque vem a ventania, as águas, e derrubam a casa. A gente sai daqui com todo o material, mas a gente diz o quê? Quer saber? Eu acho que semana que vem eu vou fazer isso. Nessa semana o inimigo rouba tudo o que você recebeu. É preciso colocar em prática. Pedro não disse assim: então tá, Senhor, nós de madrugada nós vamos voltar aqui, que agora a gente lavou a rede já, e aí a gente tenta. Não, ele fez na hora, ele saiu na hora, ele praticou a palavra na hora. E a Bíblia diz que quando eles foram então e lançaram as redes, aleluia, eles puxam uma grande quantidade de peixes. Aonde estavam aqueles peixes a noite toda? Aonde estava tudo aquilo? Sabe quando Deus te dá uma luz e você diz: como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não vi isso? Por que eu não falei isso? É quando você fala uma palavra e o coração da pessoa se amolece, e aí você diz: não acredito, foi só uma palavra, mas foi a palavra que Deus mandou para sua boca naquele momento. É o dia que você age, no momento certo que você age, segundo uma palavra que Deus está trazendo. E então ele pega uma grande quantidade de peixes.
e ele está voltando, cheio, com seu barco cheio, não tem condições, porque o barco ia a pique. Então ele chama os outros, que ali era Tiago e João, os irmãos, filhos de Zebedeu, e eles vêm para ajudá-lo, e todos os barcos agora estão cheios e estão voltando. Eles estão voltando cheios. Talvez nessa manhã você estava vazio, talvez nessa manhã você não tinha nada de esperança, mas segundo uma palavra, você está aqui hoje para sair cheio desse lugar, cheio e transbordante desse lugar, daquilo que Deus tem para você, não daquilo que você mesmo com a força do teu braço ia conquistar, mas daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu quero que você acredite nessa palavra. Eles estão voltando, e agora a primeira coisa que Simão fez, porque ele podia fazer muita coisa, eu fico imaginando Simão subindo na proa, e quando ele está chegando com o barco cheio, dizendo assim: ó, aí galera, viu aí? Eu emprestei o barco para o homem, está aí, ó. Se vocês tivessem emprestado, mas não, né? Veio para o barco do Pedrão, todo mundo riu. Agora olha só, porque às vezes é exatamente a atitude que nós temos quando somos bem abençoados, é colocar toda a conquista aqui. Mas quando o Pedro chega, ele já chega se jogando com a cara no chão, reconhecendo de que só há alguém todo poderoso que poderia fazer aquilo. Ele reconhece a deidade daquele que é maior do que todas as coisas. O espanto toma ele, ele prostra-se aos pés de Jesus e diz: te ausenta de mim, que eu sou pecador, eu nem mereço isso que tu fez por mim. É quando dá medo na gente do tamanho das coisas que Deus tem para nós. É quando a gente tem um pequeno vislumbre do chamado que Deus tem para a gente. É quando a gente começa a descobrir que Deus não nos chamou apenas para ficar sentado na cadeira, mas que Ele tem alguma coisa sobrenatural para a nossa vida. É quando a gente começa a entender que a gente passou tanta luta, quase morreu, e tinha tanta desesperança, que a gente nem imaginava estar aqui hoje, mas por estar aqui a gente começa a ver o tamanho dos planos e projetos de Deus para a nossa vida, que a gente fica até assustado. E aí vem a palavra de Cristo, porque bem no final do texto, ele já vai falando para Pedro e acalmando ele, e dizendo: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E eu gosto muito dessa palavra, porque primeiro ele te acalma, ele diz: ei, calma, porque a gente se assusta com aquilo que é material, e Jesus está dizendo assim: não, o que eu tenho para você é muito mais do que isso, eu quero usar você para salvar vidas. Jesus não levou nada daqueles peixes. Jesus, quando eles chegaram, disse assim: então 10% disso aí é meu, vocês não vão me dar o dízimo disso aí? Jesus não fez isso. Jesus quis mostrar o poder dele, mostrando os peixes. Mas a melhor atitude foi desses homens, quando a Bíblia diz que eles deixaram tudo e o seguiram. Porque naquele dia, a atitude de Pedro não apenas trouxe recurso financeiro para sua casa. Jesus não levou peixes para casa, mas Jesus levou 3 dos maiores apóstolos que seguiriam ele por 3 anos e meio e depois continuariam a história da igreja: Pedro, Tiago e João. Quando Jesus disse: eu os farei pescador de homens, é porque naquele dia ele mesmo tinha pescado 3 grandes homens para fazer toda uma grande obra. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje, pregando para você? Eu não estou aqui atrás dos peixes, eu estou aqui porque a sua vida é importante para o reino de Deus, porque há pessoas que um dia vieram aqui, tiveram a sua vida transformada, e a sua vida foi tão impactada, que ela levou deste impacto para outra vida, e outra vida foi salva também. Quando Deus olha para nós, o interesse de Deus não é dizer assim: quer saber, vou enriquecer todo mundo, para eles ser bem felizes na terra. Não, quando Deus olha para você, Ele vê um potencial
para que você leve salvação para aquele teu vizinho que está em depressão, para aquela pessoa que trabalha do teu lado e está pensando em tirar a sua própria vida. Quando ele olha para você, ele vê toda a tua casa, toda a tua família que está toda destruída, um brigando com o outro, é festa de família, é uma loucura, mas ele olha para você e ele quer mandar uma mensagem para ti, dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu estou de olho na tua casa, eu estou de olho na tua família, eu quero mudar a história de vocês. Coloque-se de pé, por gentileza, comigo. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.